ser humano, desde os primórdios, sempre questionou a respeito das coisas. Qual o motivo de estarmos aqui? De onde viemos? Para onde iremos? Segundo a teoria mais aceita para a explicação da origem do universo como nós o conhecemos, é o Big Bang, a grande explosão. Isto deu origem a todas as coisas naturais. A partir disso, podemos fazer as seguintes perguntas, talvez as mais contundentes de todos os tempos. Por que existe algo em vez de nada? Por que especificamente existe o universo? De onde ele veio? Para onde está indo? Se é que está indo em alguma direção. Será que ele é a realidade suprema, por trás da qual não existe mais nada? Ou existe alguma coisa além dele? Essas são as perguntas que incendeiam a imaginação humana e são estímulos que nos dá força para escalar os picos do Everest do conhecimento. O universo tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos e o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões de anos. A raça humana divide esse pequeno planeta que está dentro de uma imensa galáxia com vários outros tipos de animais e também insetos, sendo o homem um único animal racional. Ele sempre procurou entender tudo aquilo que o circunda. Nesta busca de tentar entender todas as coisas, ao longo do tempo, o homem desenvolveu vários tipos de ciências, sendo que as primeiras tinham como objetivo explicar a natureza e como as coisas funcionavam, como tudo era causado, e a melhor explicação era sempre relacionada com a ação de uma divindade. Tais explicações deram origem a vários tipos de religiões espalhadas pelo mundo. Contudo, em meados do século 7 e 6 a.C., alguns homens que posteriormente foram conhecidos como filósofos pré-socráticos começaram a analisar a natureza através da observação. Entre eles estavam Tales, Anaximandro e Anaximenes, todos de Mileto. Cada um considerava um elemento sendo esse a origem de todas as coisas. Tales acreditava que era a água como sendo a origem de todas as coisas. Anaximandro acreditava que era o Hyperion, isto é, uma matéria infinita da qual todas surgem. Anaximenes, por sua vez, afirmava que o ar era a substância primária. Embora discordassem quanto à substância primordial, que constitui a essência do universo, esses filósofos naturalistas concordavam a respeito da existência de um princípio único para essa natureza primordial. Vale ressaltar que esses filósofos, além de analisar a natureza, foram também os primeiros cientistas. Assim diz o matemático e filósofo John Lennox em sua obra Por que a ciência não consegue enterrar Deus? Abre aspas. Acredita-se a Tales a determinação de que a duração do ano era de 365 dias. Ele previu com precisão um eclipse solar em 585 anos antes de Cristo e usou métodos geométricos para calcular as alturas das pirâmides a partir de suas sombras e até para calcular o tamanho da Terra e da Lua. Anaximandro inventou o relógio solar, um relógio à prova de intempéries, e fez o primeiro mapa do mundo e das estrelas. Os filósofos de Mileto foram, portanto, os primeiros cientistas. Fecha aspas. Por volta do século III a.C., Sócrates, Platão e Aristóteles começaram a aprimorar tais concepções, começaram a usar a lógica e a filosofia para também procurar entender os fenômenos da natureza, ou seja, como que se davam no plano natural e não mais associando-os com o ato divino. Séculos mais tarde, depois da invasão dos romanos à Grécia, por volta do século III da era cristã, o imperador Constantino, ao cair enfermo, foi orientado pelo Papa Silvestre I a se converter ao cristianismo para assim obter a cura de sua enfermidade, e foi o que aconteceu. Ele, uma vez curado, oficializou o cristianismo como a primeira religião de Roma. Depois disso, qualquer forma contrária de pensar, senão a fé cristã, passou a ser perseguida e daí começou ou deu a entrada ao período chamado de Idade Média, ou como alguns outros chamam, Idade das Trevas, onde surgiram muitas guerras e derramamento de sangue, por vários motivos e principalmente pela religião. Além de muitos tipos de doenças nos quais ainda não se sabiam as causas, e ainda voltaram a associar tudo isso a castigos divinos, como uma maldição, sendo então a fé o único meio para se chegar à cura. Devido ao crescimento das guerras, as cidades ficaram aos cuidados das mulheres, onde cuidavam da lavoura e do trabalho no campo. Muitas dessas mulheres, ao serem saqueadas, fugiam para as florestas, passando a ser catadoras de raízes e ervas, onde eram acusadas de praticarem então bruxaria com essas ervas e a causarem enfermidades.
Séculos à frente, no século XII, começou uma perseguição oficial a essas mulheres e começaram a matar qualquer pecador, bruxos e hereges. Esses eram julgados e queimados em praça pública. Galileu, séculos depois, foi acusado de herege também pela igreja, quando disse que a Terra girava em torno do Sol, o heliocentrismo. Muitos acreditavam que eu mesmo estava perdendo a fé. Mas não é isso que o matemático, historiador e filósofo John Lennox diz em seu livro. Vejamos, abre aspas, Galileu aparece em nossa lista de cientistas que acreditavam em Deus. Ele não foi nem agnóstico nem ateu, empenhado numa discussão interminável com o teísmo de seu tempo. Dava Sobel, em sua brilhante biografia, a filha de Galileu, desfaz com competência mítica a impressão de Galileu como um renegado que zombava da Bíblia. Acontece que Galileu tinha uma crença inabalável em Deus e na Bíblia, e assim permaneceu a vida inteira. Ele acreditava que as leis da natureza foram escritas pelas mãos de Deus, na linguagem da matemática, e que a mente humana é uma obra de Deus e uma das mais excelentes. Fecha aspas. Galileu, além dessas descobertas científicas, ele também acabou provocando a ira das lideranças religiosas por escrever em outro idioma, e não em latim conforme o era tradicionalmente. Vejamos o que John Lennox diz. Abre aspas. Galileu irritou a elite de sua época escrevendo em italiano, não em latim, a fim de transferir algum poder intelectual às pessoas comuns. Ele estava compromissado com o que mais tarde seria chamado de entendimento público da ciência. Fecha aspas. Essa nova forma de pensar se consolidou com Francis Bacon e com René Descartes em seu discurso do método, conhecido também como método cartesiano, que tem como finalidade colocar de lado todo o conhecimento adquirido até então, procurando desconstruí-lo de todas as formas, procurando sempre do mais simples ao mais complexo, revisando-o sempre, uma vez não sobrando dúvidas, poderás seguir tranquilamente, caso contrário, deverás mudar de opinião, para não ser considerado, então, apenas um cego apaixonado por uma ideia. Além disso, esse método, segundo o qual a observação deve ser substanciada pela demonstração experimental, testando a ideia, demonstrando-a para assim ser validada. Essa nova forma de pensar está baseada na razão em explicar as coisas racionalmente, rejeitando assim a intolerância religiosa e abrindo espaço para a liberdade do pensamento autônomo. Nesse sentido, temos também o método científico ou ciência propriamente dita, que segue a mesma regra de experimentação. Vejamos o que John Lennox diz. O que é ciência? Abre aspas. Contrariando a impressão popular, não existe uma única definição aceita de método científico, embora certos elementos surjam regularmente em tentativas de descrever o que envolve a atividade científica. Hipótese, experimento, dados, evidências, hipótese modificada, teoria, previsão, explicação e assim por diante. Mas uma definição precisa é bastante evasiva. Título de ilustração, considere-se a seguinte tentativa de Michael Rius. Ele sustenta que a ciência, abre aspas, por definição, trata apenas do que é natural, do que é replicável e do que é regido por lei. Fecha aspas. Do lado positivo, essa definição certamente nos permitiria distinguir a astronomia da astrologia. Contudo, a fraqueza mais óbvia dessa definição é que, se sustentada, ela não aceitaria a maior parte da cosmologia contemporânea como ciência. É difícil ver como o modelo padrão para a origem do universo não é facilmente replicável. Os cosmólogos poderiam compreensivelmente se aborrecer ao ouvir que suas atividades não podem ser classificadas como ciência. Fecha aspas. No século XVII e XVIII, teve vários movimentos filosóficos, dentre eles o principal tinha por finalidade a liberdade do homem dos sistemas religiosos, e foi conhecido como o tempo do esclarecimento ou iluminismo. A partir desse ideal surgiu a Revolução Francesa. Nesse período viveu Lavoisier, cientista e experimentalista, que descobriu várias coisas, entre elas a lei da conservação de massa. Matéria não se cria, nem se destrói, se transforma, até que foi decapitado. Não poderia deixar de enfatizar que a ciência, apesar de suas benéfices, não é a máxima do conhecimento como acreditam alguns cientistas materialistas e neodarwinistas, que supõem que, ao introduzirmos a fé em Deus para a realização da ciência, de alguma forma travaria a ciência, mas se assim o fosse, a mesma sequer teria nascido. A verdade é que a ciência não explica tudo, ela tem seus limites. Vejamos o que o filósofo e matemático diz, abre aspas. A ciência explica, para muita gente. Essa frase resume o poder e o fascínio da ciência.
A ciência nos capacita a entender o que antes não compreendíamos e, ao nos proporcionar o conhecimento da natureza, confere-nos poder sobre ela. Mas quanto explica a ciência? Há limites? Alguns acham que não, e no extremo materialista do espectro estão os que sustentam que a ciência é a única maneira de conhecermos a verdade e que ela pode, pelo menos em princípio, explicar tudo. Essa visão se chama cientificismo. Fecha aspas. Com o final da Segunda Guerra Mundial, cria-se a ONU com a finalidade da manutenção da paz entre as nações e em 1948 foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, os males na sociedade continuaram a crescer, sobretudo a fome e as doenças, causando muitas mortes em todo o mundo. No que se refere ao título Mito, Logos e Método Científico, o Logos representa o conhecimento das coisas e a liberdade de pensar por si só, haja vista ser o Logos a razão. O mito representa o obscurantismo do período, tanto da antiguidade, em que os povos acreditavam nos discursos mitológicos, em que os fenômenos da natureza eram causados por divindades, bem como também representa o período da Idade das Trevas, que além de privar a sociedade do conhecimento, ainda causava mal a qualquer pessoa que ousasse pensar de modo diferente. O método científico, por sua vez, surgiu a partir do pensamento filosófico, do logos, fazendo uso da racionalidade e experimentação. Abre aspas. Enquanto o avanço da ciência e, sobretudo, a propagação do conhecimento a todos os seres humanos, que possibilitará a dignidade humana, não for prioridade, estaremos condenados a grandes sofrimentos na humanidade. Precisamos dessa consciência de humanização, para que assim o sofrimento humano acabe, ou pelo menos que o atenue exponencialmente. Fecha aspas.